Então, meus queridos, após termos feito a leitura da página 14, que fala sobre a posição do algarismo no numeral, valor absoluto e valor relativo, a tia vai explicar melhor aqui para vocês, colocando a posição de cada número para vocês entenderem melhor. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos ver o valor absoluto, que nada mais é que o valor absoluto mesmo do número. Ou seja, independente da posição que o número ocupa, ele vai continuar sendo ele mesmo. Ou seja, ele não vai mudar independente da posição. Independente dele estar na casa da unidade, independente dele estar na casa da dezena ou na casa da centena. Ele não vai mudar o seu valor. Ele vai continuar sendo ele mesmo. Muito bem. Eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês, mas eu vou explicar melhor. O primeiro deles, eu coloquei para vocês aqui o número 648. Então, vamos ver como eles ficam no valor absoluto? Então, relembrando que o valor absoluto é ele mesmo, então ele não vai ser modificado. Por exemplo, o 8, ele encontra-se ali na casa da unidade, então ele vai continuar sendo 8, né? Sempre na casa da unidade, ele não modifica. Agora o 4, ele está na casa da dezena. Ele também não mudará. Ele continuará sendo 4. E aqui nesse da frente, o 6, ele está na casa da centena. Mas ele não mudará. Ele continuará sendo 6. Viram que cada um deles não mudou o seu valor? Porque valor absoluto é isso. O número permanecerá conforme ele é escrito. 8 continuará sendo 8, 4 continuará sendo 4 e 6 continuará sendo 6. No exemplo lado, nós vamos fazer da mesma maneira. Eu dei como exemplo o numeral 975. Então, o 5, ele continuará sendo 5, não modificou. O 7, mesmo estando na casa da dezena, ele continuará sendo 7. E o 9, mesmo estando na casa da centena, continuará sendo 9. Então, se vocês observarem com atenção, o número não sofreu alteração, mesmo estando em casas diferentes, né? Eles continuaram sendo eles mesmos. Então, valor absoluto é isso. Independente da posição, o número será sempre ele mesmo, ok? Então, continuem agora para a próxima explicaçãozinha sobre o valor relativo. Vamos ver a diferença? Agora, nesse segundo vídeo, nós vamos ver o valor relativo. Agora, a coisa vai mudar de figura. Vocês vão ver que, diferentemente do valor absoluto, o valor relativo, ele depende sim da posição em que o número ocupa. Ou seja, no absoluto, a gente aprendeu que independente dele estar na casa da unidade, ou na casa da dezena, ou na casa da centena, ele continuará sendo ele mesmo, não foi isso? Agora, no valor relativo, vai ser relativo mesmo, vai depender da posição em que ele está. A gente vai ler o número de forma diferente, obedecendo a casinha aqui, a ordem que ele ocupará. Vamos ver? Então, neste primeiro caso aqui, eu coloquei o número 793.
Então, agora vocês vão entender como que o número relativo é diferente do absoluto. Então, agora nós iremos fazer o contrário. Nós iremos obedecer a ordem aqui da unidade, da dezena e da centena e vamos escrever o número obedecendo a ordem, conforme ele está ali inserido. Por exemplo, o 3 na casa da unidade sempre continuará sendo 3, pois ele não modifica. O 9, ele está na casa da dezena, então a gente vai representar ele conforme a gente lê. Então, a gente lê esse número, 793. Então, 790. Então, o 9 representa 90, ou seja, 9 dezenas. E o 7 aqui, por estar na casa da centena, ele vai ser lido 700. 793, 700. Então, eu venho aqui e obedeço a ordem e anoto os 700. Então, agora vocês viram a diferença? Então, aqui no valor relativo, eu obedeço a casinha aqui, a posição que o número está colocado, está posicionado, né? Então, a gente vai escrever conforme a gente lê esse número. Por exemplo, 793. Então, é 3 unidades, 9 dezenas e 7 centenas. 793. Viram só a diferença? Vamos ver novamente no exemplo que eu dei ao lado, com o número 568. Também, da mesma maneira do primeiro, nós iremos obedecer a ordem que o número ocupa. Então, nós iremos escrever conforme ele é lido. Vamos lá? Aqui eu fiz de trás para frente para vocês perceberem. Agora eu vou fazer o contrário. Então, vou começar por aqui. 500. Então, o 5 tem o valor de 500. 60. O 6 tem valor de 60. E 8. O 8 tem valor de 8 mesmo, pois ele está na casa da unidade, então ele nunca vai mudar. Então, vocês perceberam que a gente obedeceu certinho a posição do número, então ele sofreu alterações? Então, vamos lá? Então, ele vai ser escrito conforme ele é lido lá em cima no número. Então, 793. No segundo exemplo, 5 representa 500, o 6 e 68. Somente no caso da unidade, mesmo no caso do valor relativo, ele não muda, tá? Porque a gente está se tratando de unidade. Mas conforme ele for ocupando a casinha dos outros valores aqui, ele modifica, tá bom? Então, ele vai ser representado conforme ele é lido. Então, o 7 é lido 700, o 9 é lido 90 e o 3 é 3 mesmo. O 5 é lido como 500, o 6 como 60 e o 8 como 8 mesmo, né? Então, aqui a gente lê 7 centenas, 9 dezenas, 3 unidades. Aqui, 5 centenas, 6 dezenas e 8 unidades. Perceberam a diferença de valor absoluto para o relativo? É super simples, só requer bastante atenção, ok? Então, após vocês terem visto essa pequena diferença, mas que muda muito o valor do número, a gente vai partir para as atividades para mostrar que a gente aprendeu tudo isso aqui que a tia explicou, ok? Então, vamos lá.